Fala, bizarreiro! Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Bizarreiro do Brasil, bizarreiro do planeta Terra, bizarreira, bizarreiros, meninos mancebos, mancebas. Vocês estão bem? Pois é, eu também tô bacana, tô bem. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre Dorothy Ade. Ela foi uma egiptóloga muito famosa que diz ser a reencarnação de uma princesa. Será que isso é verdade? O que a gente sabe sobre reencarnação até agora? Editor, puxa a vinheta aí, vem, vem. Vem com o draft, vem, 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 rapaz. Pois é, bizarreiros. Tudo começou em Londres em 1903. Aos 3 anos, enquanto brincava despreocupadamente, Dorothy sofreu um acidente que mudaria o curso de toda a sua vida. Ela caiu de uma escada, bateu a cabeça com força e foi encontrada, inconsciente, por seus pais, desesperados. Foi quando seus pais chamaram o médico da cidade. O médico, ao chegar, examinou o corpo da pequena Dorothy e declarou que a menina estava morta. Isso caiu como uma bomba para a família que, apenas alguns minutos antes, ouviu os risos da sua filha. Essa notícia foi devastadora. No entanto, enquanto os médicos discutiam os arranjos sobre o corpo com os pais, um som inesperado interrompeu o silêncio da casa. Por acaso, os barulhos vinham do quarto onde Dorothy estava. E os pais, ao subirem as escadas e entrarem onde o corpo de Dorothy estava, ficaram incrédulos. Ela estava brincando como se nada tivesse acontecido. Esse evento extraordinário não deixou apenas a família dela perplexa, mas também marcou o início de eventos extraordinários que viriam a acontecer com a menina. Após o acidente, Dorothy começou a exibir comportamentos atípicos para uma criança de sua idade. Ela frequentemente acordava no meio da noite, gritando e chorando, vítima de terrores noturnos que perturbavam toda a sua casa. Mas o que realmente preocupava seus pais eram suas constantes afirmações de que queria voltar para casa. Quando questionada sobre onde seria essa casa, Dorothy descrevia com detalhes vívidos um lugar com jardins luxuosos e colunas majestosas. Para os seus pais, essas afirmações eram incompreensíveis e extremamente perturbadoras. À medida que Dorothy crescia, essas visões e sonhos não apenas persistiram, mas se tornaram mais detalhados e específicos. Ela começou a ter sonhos recorrentes sobre um templo no Egito, descrevendo detalhes arquitetônicos e paisagens que mais tarde seriam confirmados por arqueólogos. Esses eventos marcaram o início de sua conexão inexplicável com o Antigo Egito. Dorothy desenvolveu um interesse profundo pela civilização egípcia, passando horas estudando livros e gravuras sobre o Antigo Egito. Seu conhecimento e paixão pelo assunto eram impressionantes, especialmente para alguém tão jovem. Aos 4 anos, Dorothy teve uma experiência que solidificou sua conexão com o Egito. Seus pais a levaram ao Museu Britânico para um passeio que mudaria a sua vida. Ao entrar na seção egípcia do museu, Dorothy ficou completamente transformada. Ela correu pelas salas, beijando os pés das estátuas e declarando que aquele era seu verdadeiro lar. Suas ações deixaram seus pais e os funcionários do museu perplexos. Um renomado egiptólogo chamado Wallace Budge estava presente no museu e ficou particularmente impressionado com o comportamento de Dorothy. Ele começou a observá-la e, eventualmente, a ensinou a ler hieróglifos. A rapidez com que Dorothy aprendeu a língua antiga era quase sobrenatural, reforçando ainda mais a crença de que ela possuía um tipo de conhecimento profundo e inexplicável do Antigo Egito. No entanto, essa obsessão pelo Egito e suas visões constantes tornaram a vida de Dorothy em Londres difícil. Ela foi frequentemente ridicularizada e mal compreendida pelas pessoas ao seu redor. As pessoas simplesmente não sabiam como lidar com as suas afirmações e o seu comportamento estranho, o que só aumentou o desejo de Dorothy em se conectar com sua vida passada.
Ela se sentia cada vez mais isolada e incompreendida, mas nunca vacilou em sua convicção de que havia vivido anteriormente como uma sacerdotisa no Antigo Egito. Aos 15 anos, as visões de Dorothy se intensificaram ainda mais. Ela começou a ter visões noturnas com um homem chamado Ora, que lhe ditava a história de sua vida passada. Durante essas sessões, Dorothy entrava em uma espécie de estado de transe e escrevia freneticamente hieróglifos. Quando ela acordava, ela não se lembrava de nada do que ela tinha escrito. Mas ao longo de um ano, ela acumulou 70 páginas de hieróglifos. Bicho, 70 páginas de desenho de gavião, de quadrado, porra, de triângulo, maluco. Isso é loucura, bicho. Essas páginas detalhavam a sua vida como Bentrechit, uma sacerdotisa no templo de Sete I. Essas transcrições incluíam sua vida no templo, suas responsabilidades e até mesmo a sua relação com o faraó Sete I. Dorothy alegava lembrar-se claramente até mesmo das suas interações com o antigo faraó e de uma gravidez que terminou tragicamente com a sua própria morte para evitar um escândalo público. Essas memórias detalhadas de uma vida passada não eram apenas histórias vagas, eram ricas em detalhes e impressionavam até os especialistas. Ao longo dos anos, muitas das afirmações de Dorothy foram confirmadas pelas escavações arqueológicas, o que aumentou o fascínio e o mistério acerca da sua vida. A precisão de suas histórias e a profundidade do seu conhecimento sobre o Egito levaram muitos a acreditar na autenticidade das suas alegações. Dorothy, após seu acidente na infância, começou a afirmar ser a reencarnação de Bentrechit, uma jovem sacerdotisa do templo de Sete I, localizada em Ábidos, no Egito. Essa revelação não foi apenas uma declaração ocasional, mas uma convicção profunda e detalhada que permeou toda a sua vida. Ela descrevia sua vida passada com precisão e riqueza de detalhes que surpreendiam todos ao seu redor. Segundo Dorothy, Bentrechit era uma jovem de origem humilde. Seu pai era um soldado e sua mãe uma vendedora de vegetais. Quando Bentrechit tinha apenas 3 anos, sua mãe morreu, e seu pai, incapaz de cuidar dela, a colocou no templo de Kom El Sultan, onde ela foi criada para se tornar uma sacerdotisa. Desde muito jovem, Bentrechit demonstrou uma devoção profunda aos deuses egípcios e se destacou em suas tarefas no templo. Aos 12 anos, ela foi apresentada a uma escolha: sair do templo e enfrentar o mundo exterior, ou se tornar uma virgem consagrada e dedicar sua vida ao serviço da deusa Isis. Sem compreender completamente as implicações, Bentrechit fez os votos de virgindade e permaneceu no templo. A vida de Bentrechit no templo era repleta de rituais e de responsabilidades. Ela aprendeu os complexos rituais dedicados a Isis e se tornou uma figura central nas cerimônias religiosas. Foi durante esse período que Bentrechit conheceu o faraó Sete I. Segundo Dorothy, Sete I visitava frequentemente o templo, e durante uma dessas visitas, ele e Bentrechit se tornaram amantes. Essa relação proibida, no entanto, levou a complicações trágicas. Quando Bentrechit descobriu que estava grávida, ela informou o sumo sacerdote que a advertiu sobre a gravidade de seu pecado contra Isis. Para evitar um escândalo público que poderia afetar tanto o templo quanto o faraó, Bentrechit optou por tirar a própria vida. As memórias de Dorothy sobre Bentrechit eram tão vívidas que ela conseguia descrever os jardins, as salas e os rituais do templo com detalhes impressionantes. Essas descrições não eram apenas fantasias, mas, pasmem, foram confirmadas por descobertas arqueológicas anos depois. A precisão de suas memórias levou muitos a acreditar na autenticidade de suas alegações. Esse trabalho permitiu a Dorothy que ela aprofundasse ainda mais o conhecimento sobre o Egito Antigo e fortalecesse cada vez mais a conexão que ela tinha com a sua vida passada. Em 1931, Dorothy teve a oportunidade de começar a trabalhar em Londres para uma revista egípcia.
Durante esse período, ela conheceu Eman Abdel Meguid, um estudante egípcio com quem ela viria a se casar anos depois. Em 1933, Dorothy se mudou para o Egito, adotando o nome de Onset, que significa Mãe do Sete, em homenagem ao seu filho e ao faraó Sete I. Ao chegar ao Egito, ela beijou o chão e disse que finalmente havia voltado para casa. Essa mudança marcou o início de uma nova etapa na vida dela, onde ela finalmente iria conseguir explorar suas memórias e a conexão com o Egito em primeira mão. Onset se dedicou a trabalhar no Museu Egípcio do Cairo e posteriormente em Ábidos, onde as suas memórias de Bentrechit se tornaram cada vez mais significativas. Ela se envolveu em diversos projetos arqueológicos mega importantes e as suas indicações levaram a descobertas que confirmaram muitas de suas memórias. A sua vida no Egito era uma combinação de dedicação profissional e espiritualidade profunda. Dorothy participava de rituais antigos, fazia oferendas aos deuses e passava diversas noites no templo de Sete I, onde acreditava que a sua alma encontrava a paz que ela tanto precisava. Voltando para Ábidos, Onset se envolveu em projetos arqueológicos significativos e ela foi reconhecida por sua incrível precisão e conhecimento detalhado. Ela fez descobertas extremamente importantes, como a localização de jardins e até mesmo passagens secretas, que não eram conhecidas antes. Suas indicações levaram a descobertas que confirmaram muitas de suas memórias, surpreendendo até mesmo os arqueólogos mais céticos. Ela não só apenas contribuiu com essas descobertas arqueológicas, mas também como se tornou uma figura extremamente respeitada e admirada no campo da egiptologia. O seu método, pouco ortodoxo, e suas alegações de reencarnação levantaram tamanho ceticismo, mas a sua precisão, a sua dedicação ao estudo do Egito Antigo ganharam o respeito de muitos dos seus colegas. Dorothy adotou completamente a cultura egípcia e, como já dissemos, participou de diversas práticas e rituais espirituais locais, vivendo como uma verdadeira egípcia. Falando de suas descobertas, uma das suas descobertas mais notáveis foi a localização de um jardim no Templo de Sete I. Dorothy havia descrito o jardim com detalhes impressionantes e, quando os arqueólogos escavaram no local indicado por ela, encontraram exatamente o que ela havia descrito. Essa descoberta não apenas confirmou as suas memórias, mas também reforçou a crença de que ela possuía um conhecimento profundo e inexplicável do Antigo Egito. Seus colegas e os seus superiores no campo da arqueologia reconheceram as suas contribuições valiosas. Apesar daquele ceticismo inicial, muitos dos seus amigos deram depoimentos sobre ela e sobre a autenticidade e a precisão das informações que Dorothy passava, reforçando a sua credibilidade. Toda a sua vida e todas as suas alegações foram temas de estudos, de vários livros, vários documentários, explorando todas as suas experiências e o impacto das suas descobertas na egiptologia. Diversas entrevistas e documentários documentaram as alegações de Dorothy sobre a reencarnação, assim como as suas contribuições arqueológicas. Arqueólogos renomados deram a sua contribuição falando sobre a precisão e exatidão das informações que Dorothy passava, reforçando a credibilidade que ela tinha. Sua vida e suas alegações foram objetos de vários livros, vários tipos de estudo, das mais diversas áreas possíveis. Os arqueólogos, mesmo os mais céticos, destacavam a precisão das suas memórias e a profundidade sobre o seu conhecimento sobre o Egito Antigo, inclusive sobre algumas particularidades e coisas que nem mesmo os egiptólogos naquela época sabiam, vindo a conhecer anos mais tarde. Além dos testemunhos dos arqueólogos, a vida de Dorothy Eade foi tema de inúmeros documentários e entrevistas. Esses programas exploravam as suas visões, a sua infância, suas memórias do Egito,
as escavações, as descobertas e apresentavam relatos dos colegas, da família, dos amigos. E uma coisa em comum era que todos se impressionavam com a profundidade do conhecimento que Dorothy Ade tinha pelo Egito. Esses documentários ajudaram a renovar um interesse coletivo, não só coletivo, mas também eu posso dizer mundial, pelo estudo da reencarnação e da espiritualidade. Apesar das muitas realizações e contribuições de Dorothy, sua vida e suas alegações de reencarnação também atraíram ceticismo e críticas. Muitos questionaram a veracidade de suas memórias e até sugeriram que as suas experiências poderiam ser explicadas por uma imaginação fértil ou um profundo desejo de se conectar com o Egito. Alguns psicólogos sugeriram que as visões de Dorothy poderiam ser resultado de traumas de infância ou de alguma condição conhecida como Síndrome do Sotaque Estrangeiro, desenvolvida após seu acidente na infância. Eles argumentavam que suas memórias e comportamentos poderiam ser explicados por fatores psicológicos e neurológicos, em vez de reencarnação. Porra, bicho, tu tá de sacanagem, né? A mulher descobriu o jardim secreto, descobriu uma porrada de coisa lá através das indicações. Ok, não vou dar uma de pau no cu aqui, não. No entanto, Dorothy manteve firmemente suas alegações, sempre aberta a debates e explicações alternativas, mas nunca se afastando de suas convicções. Ela acreditava profundamente em suas memórias e experiências, e sua dedicação ao estudo do Egito Antigo era inabalável. Ela continuou a trabalhar com arqueólogos e a contribuir com descobertas significativas apesar das críticas e do ceticismo. O caso de Dorothy Ade, ou 17, como vocês preferirem chamar, continua a ser estudado por pesquisadores de reencarnação e espiritualidade, tentando entender melhor as experiências de sua vida passada. Sua história alimenta debates filosóficos sobre a existência da alma e as possibilidades de reencarnação, levantando questões sobre a continuidade da consciência. Até hoje, nós não sabemos qual é a origem da consciência. Pesquisadores e estudiosos ainda continuam a estudar até hoje as implicações das memórias e experiências de Dorothy, buscando entender como suas visões e seu conhecimento detalhado sobre o Egito podem ser explicados. Alguns desses pesquisadores, de mente mais aberta, veem as suas memórias como um objeto de reencarnação, enquanto alguns outros procuram explicações alternativas que possam reconciliar as suas experiências com a ciência que nós conhecemos de hoje em dia. Esses debates filosóficos, científicos e espirituais até hoje continuam a levantar muita polêmica acerca desse tema que é a reencarnação, inspirando novos estudos na área. A história de Dorothy Ade serve como um dos pontos de partida para esse tipo de estudo e para discussões mais amplas sobre a alma, sobre o espírito, de onde vem a consciência, a possibilidade de vidas passadas e a conexão espiritual entre as diversas épocas e as culturas no planeta Terra. Nos últimos anos de sua vida, Dorothy Ade continuou a trabalhar em Ábidos, onde acreditava ter vivido em sua vida passada. Ela fez descobertas significativas até a sua aposentadoria, contribuindo com seu conhecimento e experiência para o campo da egiptologia. Mesmo após a sua aposentadoria, Dorothy continua a ser uma figura respeitada e admirada, com muitos estudiosos reconhecendo as suas contribuições e a sua dedicação ao campo. Dorothy Ade faleceu em 1981 em Ábidos, deixando um legado duradouro na egiptologia. Sua vida e trabalho continuam a ser celebrados, e ela é lembrada como uma das figuras mais enigmáticas e inspiradoras da egiptologia. Seu impacto no estudo do Egito Antigo e sua dedicação ao campo são inegáveis, e sua história continua a inspirar e entregar pessoas ao redor do mundo. A história de Dorothy Ade, ou Om-Set, como vocês queiram chamá-la, é um testemunho da conexão profunda entre o passado e o presente. Sua vida é um exemplo fascinante de reencarnação, influenciando drasticamente a trajetória de uma pessoa e levando a descobertas que desafiam a nossa compreensão de mundo. Até hoje, Om-Set continua a inspirar e a intrigar pessoas ao redor do mundo. E é isso, bizarreiros. Eu quero saber de você. Qual é a sua opinião? Você acredita que ela tinha apenas uma loucura e encontrou essas coisas por acaso? Ou ela realmente tinha uma conexão com o divino, se lembrava das vidas passadas e a partir disso ela conseguia
informar aos demais egiptólogos onde estavam os locais que eles tanto procuravam? Então, me diga. Agradeço a todos vocês por permanecerem aqui comigo. Se puderem, curtam, compartilhem, comentem, porque esse vídeo deu um trabalhão pesquisar essas informações. Eu sei que vocês não pediram porra nenhuma. Mas se puderem, curtam, compartilhem. E é isso aí. Um abraço e bom domingo a todos.